Sabe aquela história de que para ser bom em alguma coisa, ou a pessoa nasce com o dom ou não nasce? A gente vai mergulhar fundo nessa ideia. Vamos entender essa briga entre o talento que parece que veio do nada e a habilidade que é construída com muito suor. Será que um é mais importante que o outro? Pois é, vamos direto ao ponto. Pensa bem. Toda vez que alguém começa algo novo, pode ser um instrumento, um esporte, uma nova carreira, quase sempre bate aquela dúvida, né? Será que eu levo jeito para isso? Será que eu nasci para essa coisa? Então, vamos começar falando daquelas pessoas que são diferentes. Sabe? A pessoa pega um violão pela primeira vez e já sai tocando. Entra numa quadra e parece que a bola obedece. É o que a gente chama de talento natural, uma coisa que honestamente parece mágica e quase inexplicável. E olha, essa frase que a gente trouxe aqui resume tudo. É exatamente essa a sensação. Quando a gente vê uma habilidade fora do comum, a reação quase automática é pensar: isso não foi aprendido, a pessoa já nasceu sabendo. É uma coisa que parece até meio sobrenatural, né? Só que essa admiração toda pelo gênio tem um lado bem complicado. Um lado sombrio que acaba afetando a maioria das pessoas. Vamos entender agora como essa ideia pode levar ao desânimo e fazer muita gente boa parar no meio do caminho. E o problema é exatamente esse. Acreditar que o sucesso é só para quem nasceu com um dom faz com que um monte de gente com potencial incrível simplesmente desista. A pessoa se compara e trava. Essa comparação é paralisante. Mas é aqui que a história dá uma virada. E se existisse um outro caminho? Um caminho que não depende de sorte, nem de ter nascido com uma habilidade especial, mas de algo que qualquer pessoa pode, de fato, construir? E a ótima notícia é que sim, esse caminho existe. Não é preciso ser um gênio de nascença para chegar num nível altíssimo. Essa alternativa ao dom natural é super poderosa e o mais importante de tudo, é acessível para todo mundo. Tá, mas como funciona esse caminho? Basicamente, ele tem 3 pilares. Primeiro, é preciso entender as regras do jogo, sabe, os fundamentos daquilo que se quer aprender. Segundo, ter dedicação de verdade, ter paixão por aquilo. E terceiro, a parte que, vamos combinar, é a mais difícil, ter disciplina para continuar dia após dia. E para a gente entender bem essa diferença, o material que analisamos traz uma analogia do mundo do futebol que é simplesmente perfeita. Ela desenha muito bem esses dois jeitos de chegar no sucesso. Olha só que interessante. De um lado, o talento natural, a magia, o improviso. Do outro lado, o maior exemplo do que a disciplina, o treino e uma dedicação absurda podem construir. O resultado, os dois são gigantes, chegaram no topo do mundo. Mas o caminho foi completamente diferente. Essa frase aqui mata a charada. Pensa nisso. Um atleta que se forjou, se construiu para ser um dos melhores. E o outro que parece que já veio com talento de fábrica. Isso prova que o esforço não é um plano B. É um caminho tão legítimo e tão poderoso quanto o dom natural para chegar lá no topo. E isso leva a gente para a conclusão mais importante de toda essa conversa. Vamos focar agora no poder que está de verdade nas mãos de qualquer pessoa. O poder do esforço e da dedicação. Para a gente ter uma ideia do quão raro é um gênio, a fonte que a gente analisou fala em 1 trilhão. É um número tão grande que é até difícil de imaginar. Ou seja, eles são a exceção da exceção. Ficar se baseando neles é a receita certa para se frustrar. O caminho real é outro. E aqui entra um conceito muito legal, o do meio do caminho. E calma, isso não significa ser mediano ou mais ou menos. Muito pelo contrário. Significa ser aquela pessoa que, mesmo sem ter um dom sobrenatural, usa a paixão, o estudo e um esforço incansável para se tornar excelente. É um caminho super nobre e totalmente possível. Então, resumindo a história toda, o que a gente aprende com isso? Primeiro, o sucesso não é um clubinho fechado só para gênios. Segundo, dá para construir a excelência sim. Com disciplina e dedicação, a gente chega lá. Terceiro, e talvez o mais libertador, o esforço é a única coisa que a gente realmente pode controlar. Por isso, não dá para deixar o mito do gênio paralisar ninguém. E para a gente fechar, fica essa provocação. E se, em vez de ficar procurando um talento mágico, a gente começasse a enxergar a capacidade de ter disciplina como o maior e mais verdadeiro talento que alguém pode ter? Fica aí a reflexão.